Nós vamos começar, acho que já pronto, 15 horas em ponto, começaremos. Pesada linda, a gente vai começar exatamente com a ideia da parte de matemática aplicada à física. Sempre, o Unifor, o ES e os vestibulares particulares de uma maneira geral, eles adoram cobrar para a gente o conteúdo de matemática aplicada. Então, tio Augusto, no materialzinho aí a gente está tendo já essas questões e a gente vai começar aqui um pouquinho pensando nisso. Olha só. Primeira coisa, a gente vai pensar em termos de representação de unidades. Se eu der um número sem nenhuma unidade, esse número não tem nenhum significado. Se eu escrevo aqui para você, por exemplo, a frase: eu tenho 80. Quem consegue dizer aí o que é que o tio Augusto está querendo falar com essa frase? Se eu escrever eu tenho 80. Pois é, gerou aquela dúvida, né? 80 o quê? Pode ser qualquer coisa. Mas se eu disser que o tio Augusto tem 80 quilogramas, e agora eu estou me referindo a quê, meninada? A massa, né? Então, a massa. Isso, perfeito, show. Então, eu preciso botar a unidade para a coisa ficar completa. Se eu botar um número sem uma unidade, esse número não faz sentido nenhum. E aí é muito comum a gente ter isso na sala de aula, quando a gente está trabalhando, nas avaliações, que o aluno coloca uma resposta, né? Não põe a unidade, e o professor não considera 100% correto, o aluno reclama. Porque se eu não botar a unidade, eu não estou dizendo absolutamente nada para você. A outra coisa que a gente precisa levar em conta é que, além da unidade, gente, eu preciso ter uma coerência dessas unidades. Por exemplo, se eu pedir para você me dar o resultado da soma, quanto é que vale 2 pães mais R$3? É impossível você me dar o resultado dessa soma. Mentalmente você já vai querer saber quanto custa 2 pães em reais para converter tudo em real, ou quantos pães tu consegue comprar com R$3 para poder converter tudo em pão. Então, as duas coisas principais que eu vou precisar que você olhe na hora que você pegar a questão é as unidades, a coerência de unidades. É comum, de uma maneira geral, nos vestibulares, eles botarem essa casquinha de banana. Erro de unidade para a gente trabalhar. Então, se liga nessa ideia, sempre da ideia das unidades. Falar nisso, o primeiro módulo eu te mandei já meio que em cima da hora, né? Já coloquei hoje de manhã, mas a partir do segundo módulo eu já vou colocar com mais antecedência para dar tempo de vocês darem uma olhadinha nesse módulo e já me trazer aquelas dúvidas para a gente agilizar mais ainda a resolução. Então, galera, primeira coisa então que eu vou te pedir, unidade, né? Então, fique de olho na coerência das unidades. Então, fica de olho na coerência das unidades, isso é importantíssimo. Na hora que você pegar a sua prova, evidentemente, você vai destacar os dados. E a gente vai começar pensando nisso. Então, quando a gente vai trabalhar em unidades, o Sistema Internacional de Unidades, que vai ser a nossa base, ele vai ter 7 unidades básicas. E é isso que a gente vai iniciar o nosso curso pensando nisso. Ora, no sistema de unidades, eu vou te colocar aqui rapidinho para a gente lembrar a grandeza que eu estou querendo que a gente relacione. Lembra, grandeza é qualquer coisa na física que nos dá uma ideia de quantidade. Quando a gente precisa colocar só o número e a unidade, essa grandeza é escalar. Quando eu preciso dar mais uma informação do para onde essa grandeza é vetorial. A gente vai pensar aqui na grandeza fundamental do SI,
a gente vai pensar que na unidade dessa grandeza, essa unidade ela vai ter um símbolo, mas a gente vai ter uma representação dessa unidade que a gente chama de dimensão. Então, tio Augusto, a dimensão, ela representa o quê? A dimensão é a representação. Eu vou falar que essa grandeza, eu vou falar de massa. Qual é a letra que eu uso para representar massa? Então, essa é a ideia. Então, gente, Sistema Internacional de Unidades, a primeira grandeza que a gente vai lembrar é a massa. Augusto, eu sempre fico em dúvida se eu preciso converter ou não. Sempre tu vai converter porque a unidade base do Sistema Internacional é o quilograma. A única parte da física que você pode resolver em gramas são as questões de calorimetria. Quantidade de calor sensível, que é o Q igual a mc delta T, e a quantidade de calor latente, que é igual a ml, que a gente vai ver depois. Ora, a unidade, então, que a gente tem aqui, galerinha, vai ser a nossa unidade quilograma. Tio Augusto, símbolo do quilograma é o kg. E a gente vai representar esse quilograma pela M. M vai ser a dimensão. Essa representação a gente chama de dimensão. Depois disso, a gente vai lembrar que a próxima grandeza que me interessa aqui é o comprimento. Sempre eu vou estar transformando minhas unidades para isso. Comprimento, galera, em metro. E como o comprimento me dá uma ideia de linha, a gente vai representar aqui pelo L. Próxima grandeza que o tio Augusto quer que você lembre, por favor, é tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a grandeza tempo vai ser dada em segundos. O símbolo é um S minúsculo. E a representação a gente vai chamar de T. Lembra que não existe plural de unidades. Então, tanto faz eu escrever 1 quilograma como 10 quilogramas, 1 metro como 20 metros, é só a letra M no símbolo da unidade. Não tem plural de símbolos. Então, a gente tem massa, comprimento e tempo. Essas três grandezas aqui, galera, são as fundamentais da mecânica. Augusto, eu preciso estar na ponta da língua com essas três grandezas da mecânica, pelo menos? Precisa sim. Bom, depois de tempo, aí a gente vai falar da temperatura. No Sistema Internacional, a gente usa a temperatura em Kelvin. Kelvin, lembra, não tem aquela bolinha de grau. E a gente vai representar para a temperatura θ. Na eletricidade, o correto, né, o mais lógico, era que a gente tivesse carga. Mas o pessoal do Sistema Internacional pensou em colocar corrente elétrica. Corrente elétrica, você vai lembrar para a gente que a unidade é o ampere. E a gente vai representar por I. Augusto, corrente é quem? Carga vezes tempo. Então, tem algumas equações básicas que a gente vai precisar lembrar. Depois disso, galera, eu vou te pedir quantidade de matéria. Quantidade de matéria, não é material, tio Augusto. Quantidade de matéria. A gente vai ter como unidade o mol. O símbolo também é mol. E a gente vai usar como dimensão N. E por último, a gente vai ter a intensidade luminosa, ou brilho. Quando a gente usa lux, por exemplo, lumens, a gente está relacionando a intensidade luminosa junto com a área. Na hora que eu quero simplesmente a unidade de brilho sem me preocupar com a área, vai ser a candela, o símbolo vai ser o CD, para a intensidade luminosa a gente vai estar representando o joule. Então, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades do SI que o tio Augusto precisa que vocês lembrem. Augusto, vai dar muita teoria? Não, não, não. Estou só relembrando isso aqui ligeirinho para a gente trabalhando com as questões. Então, no Sistema Internacional de Unidades, essas vão ser as unidades que a gente vai precisar. Tudo bem, meninada? Posso passar o slide, por favor?
Pode. Massa. Aí, Augusto, tem algumas grandezas que é interessante se a gente não lembrar, ficar pensando um pouquinho nela. A primeira grandeza que eu vou te pedir, para você lembrar, vai ser a ideia da potência. Ora, potência, a gente define como sendo a rapidez com que um trabalho é feito. Então, eu vou dizer para você que potência seria o trabalho dividido pelo tempo. Eu vou usar trabalho aqui como símbolo tal, você pode usar o W, a letra que você quiser, eu gosto de usar o tal. Então, trabalho pelo tempo. Augusto, mas eu posso falar que trabalho é numericamente igual a energia? Pode, então você também pode dizer que potência é energia pelo tempo. Mas se eu te falei de trabalho, eu vou precisar da fórmula básica de trabalho aqui. A gente está trabalhando com dimensões, então o trabalho vai ser dado pela força vezes o nosso deslocamento. Preciso que você fique lembrando de uma equação de força se a gente precisar. Sempre pensa naquelas equações mais simples. Então, vamos aqui para a segunda lei. Força é o produto massa vezes aceleração. Vou te pedir para lembrar de impulso. Quando eu chuto alguma coisa, empurro alguma coisa, faço uma força em alguma coisa, aí a gente vai ter que esse impulso é a força que é aplicada num determinado intervalo de tempo. Vou pedir para a gente lembrar de densidade. E quando eu estiver trabalhando com equações dimensionais, com unidades, tanto faz eu chamar densidade ou massa específica, porque em qualquer uma das duas situações, a gente vai ter o quê? A massa dividido pelo volume. Então, pelo menos essas 5 equaçõezinhas aí da mecânica, eu vou precisar que você tenha elas sempre em mente para a gente trabalhar com as questões. Show, meninada? Então, vamos lá. Vou te pedir para a gente pensar na primeira questão aqui, que foi da UES de 2016. Se Augusto tiver alguma questão que eu já fiz, já estou sabendo, está de boa, a gente pode pular? Pode sim, sem nenhum problema. Você pode me dar estoque. Olha só, primeira questão aqui, meninada, ele diz para a gente, a potência elétrica, eu não me interessa saber se ela é elétrica, se ela é mecânica, potência é potência. Então, a potência elétrica dissipada em um resistor ôhmico, ela pode ser dada pelo produto entre a tensão aplicada e a corrente. Ok, o que é que ele disse aqui para mim? Potência elétrica vai ser a tensão, a diferença vezes a corrente. Vamos ver o que é que ele quer que eu faça aqui. Então, eu vou pegar essa primeira equaçãozinha que ele já me deu aqui, besão lindo, e eu vou deixar guardadinha. Então, um segundinho, quem está chegando com a gente, nosso querido tio Rob. Olha aí, tio Rob, seja bem-vindo. Dê a sua palavrinha aqui. Deixa eu só sair aqui do estacionamento. Pode continuar aí, beleza? Tranquilo, meu querido. Show de bola. Seja bem-vindo aí. Meninada linda. Aí ele está pedindo para mim, em termos de unidades do sistema internacional, a potência ela pode ser dada em quê? Aí eu vou olhar se eu quero que ele me dê a resposta na base da mecânica, numa unidade derivada, né, que poderia ser, por exemplo, watt, o watt seria joule por segundo, eu poderia dar essa minha potência em watt, no sistema nas unidades básicas da mecânica. Quando você olha para a gente aqui na questão, Bezão, ele está pedindo mecânico, ó, quilograma, metro e segundo, ele quer aquelas unidades básicas. Então, o que é que eu vou pedir para você? Esquece essa história aqui da eletricidade, você pode usar? Pode sim. Tensão é dada em volt, massa. Espera aí, o que é volt? Volt. Eu tenho que pensar o que é o volt no sistema internacional. Talvez eu tenha dificuldade em perceber isso, né? Aí, volt poderia ser quem? Poderia ser Newton por Coulomb vezes metro. Então, Newton vezes metro por Coulomb.
vai me dar um certo trabalho pensar nisso. Então, o que é que eu vou pedir para você? Como ele quer unidade, recorra à mecânica. Potência vai ser exatamente o trabalho pelo tempo. Por isso que eu pedi para você que uma das fórmulas que você ia lembrar para mim era de trabalho. Augusto, eu posso usar energia por tempo, eu posso usar qualquer fórmula de potência? Pode. Exatamente pelo que a gente falou da coerência de unidades. Qualquer potência que você queira, ela vai ser dada em watt. Então, eu posso usar qualquer fórmula envolvendo potência que no final eu vou achar a mesma resposta. Tá? Bom, mas aí eu vou pensar aqui em substituir por equações mais simples. Na hora que eu tiver minha potência, Bezão lindo, eu vou dizer que trabalho é força vezes deslocamento dividido pelo tempo. Se você já souber o que é o Newton em termos de quilograma metro e segundo, você põe. Se não, vai substituindo até que você consiga encontrar uma equação em que todas as unidades possam ser facilmente escritas por você. Força. Eu vou trocar força por massa vezes aceleração. Aí, vezes distância, dividido pelo tempo. Agora eu cheguei nas unidades básicas da mecânica, que aqui eu já consigo escrever todas, galera. Sem nenhum problema eu consigo botar todinhas. O que é que a gente convenciona? Como eu quero escrever unidades, daqui para frente não é mais fórmula, é unidade, sugere-se que você ponha um colchete para indicar isso. Aí vamos lá para as unidades. No sistema internacional, massa é dado em quilograma. Augusto, aceleração. A aceleração ela é dada em metro por segundo ao quadrado. Mas para facilitar aqui eu vou botar metro vezes segundo a menos 2. Distância é dada em metros e tempo em segundos. E olha só, galera, nossa questão ficou concluída. Augusto, eu pretendo fazer Unifor. Unifor cobra muito equações dimensionais? Não, a UES cobra bem mais. A UES cobra, a Unicristos cobra bastante, a UES já cobra um pouquinho menos. Desculpa, a Unifor já cobra um pouquinho menos, mas pode ser que ele cobre sim. Então, galera, olha só, eu vou ter quilograma, metro vezes metro, metro ao quadrado, e o segundo vai passar para cima, segundo a menos 2 vezes segundo, segundo a menos 3, a gente está com a resposta letra C. Muito bem, meus bebês lindos e amados do tio Augusto, me dá um questionamento aí, me fala alguma coisa, ficou bem entendido, está esclarecido, você quer algum questionamento, falar alguma coisa? Tá tudo bem. Obrigadíssimo, bebê, valeu, Carol. E aí, gente, boa tarde. Rapidamente eu vou dar uma palavrinha, certo? Eu estou indo aqui para outra aula. Sexta-feira é a nossa aula normal. O Augusto já está dando aí todas as informações para vocês, já deve ter falado. Se não falou, ele ainda vai falar. Está faltando aí mais gente para a turma, tá? Nem todo mundo pode assistir na hora, mas a galera, como fica gravada, todas as aulas ficam gravadas, quando for mais tarde, a gente disponibiliza para vocês, né, Augusto? Sim, sim, querido. Ainda hoje eu coloco já o link da plataforma onde a gente vai estar bem organizadinho. Exato. Pessoal, ó, vocês têm aqui a mim e ao Augusto para nos perturbar ao longo da semana. Pode perturbar, tirar dúvidas. Gente, a gente tem que trabalhar para que vocês... A gente vai dar o gás para fazer o melhor para vocês. Vocês conseguirem tirar uma boa nota na prova. No fundo, a gente quer que vocês errem o menos possível, tá certo? Contem conosco, comigo e com o Augusto aqui. Alguns de vocês aqui já me conhecem, outros não. O Augusto, vocês estão conhecendo, alguns conhecendo o Augusto. Claro que se entraram nesse curso é porque vocês sabem da responsabilidade que a gente tem. E eu não chamaria jamais alguém para trabalhar junto comigo e dividir um curso como esse, se não fosse da minha confiança, certo? Eu não colocaria de jeito nenhum qualquer pessoa para trabalhar comigo num curso como esse, tá certo? Porque, antes de tudo, tem o meu nome, tem o nome dele, e o Augusto é um parceiro maravilhoso, vocês vão gostar muito dele. Eu tenho certeza que vocês podem contar com ele do mesmo jeito que vocês podem contar comigo, tá certo? Beleza, Augusto?
Com toda certeza, tio Rob. Eu tenho essa cara feia, tá? Mas não tô com raiva, não. Engendramento natural de nascença. Pois valeu, ó, a Carolzinha aí, ela tá assistindo a aula lá em Rondônia, hein? Lá em Porto Velho, desculpa. Ela tá lá em Porto Velho. Top, A Carolzinha. Cecília é daqui, a Júlia também é daqui, beleza? E é isso, pessoal. Pode detonar aí. Sexta-feira a gente se vê, turma. Valeu, galera. Obrigadíssimo, tio Rob. Cheiro, meu amigo. Tchau. Tchau. Meninada, eu vou fazer mais uma nessa linha aqui. Aí eu coloquei as 5 primeiras questões desse estilo. Eu vou fazer mais uma nessa linha. Vou deixar vocês depois treinarem as outras e vou disponibilizar a resolução comentada, tá? Para a gente não ter que fazer todas e ficar sem você exercitar. Bom, a segunda questão aqui também da UES, ele está cobrando o que a gente chama, galera, de teorema de Bridgman. O que é esse teorema? Ele explora exatamente a ideia da coerência de unidades. Como eu não posso somar aquela história que eu fiz a brincadeira dos R$3 mais 2 pães, eu tenho que converter para a mesma unidade, o teorema de Bridgman fala disso. Quando eu tenho uma grandeza física, essa fórmula, essa grandeza só tem validade se as unidades dela forem iguais às próprias unidades da grandeza. E é o que a gente vai trabalhar nessa questão agora. Ele fala para a gente que eu tenho um pêndulo simples oscilando sobre efeito da gravidade. Ah, tio Augusto, eu já conheço a fórmula do pêndulo simples. Período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Eu posso resolver direto fazendo isso, Augusto, essa questão da UES? Eu sabendo a ideia das unidades, eu posso mandar brasa? Pode. Mas vamos supor que fosse uma fórmula desconhecida para a gente. Aí, a partir da análise dimensional, pode-se determinar a forma como o período depende. Na hora que ele diz que depende, a gente vai ter que colocar, galera, uma constante de proporcionalidade, que a gente não vai se preocupar com ela aqui agora. Mas vamos lá. Ele depende de uma constante de proporcionalidade, aí depende da dimensão da aceleração da gravidade, da dimensão da massa e da dimensão do comprimento. Aí eu quero saber para você, se o período assume a fórmula. Período, lembra que período é tempo, então é o tempo para um evento ocorrer. Período vai ser dado por L, comprimento elevado a um expoente, vezes gravidade elevada a um outro expoente, vezes a massa a um terceiro expoente. Tá, o que é que a gente vai fazer agora? Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de sistema internacional. Então, eu vou trazer essas unidades para o sistema internacional. Período é tempo, Bezão. Tempo tem que ser dado em segundos. Comprimento no sistema internacional é dado em metro. Então, eu vou ter metro elevado a A. Gravidade é uma aceleração. Como toda aceleração, metro por segundo ao quadrado. Aí, Augusto, mas é dividido isso, por isso que eu vou botar o menos, elevado a B. E a gente vai ter a massa, que a massa vai ser o quilograma elevado a C. E onde é que surgiu esse m vezes SA menos 2? Gravidade é uma aceleração. Aceleração é metro por segundo ao quadrado, por isso que eu vou escrever assim. Galera, o teorema de Bridgman, ele diz para mim que tudo que eu tiver no primeiro membro tem que ter no segundo. E o que não tiver? O que não tiver, a gente completa com expoente zero. Então, vamos lá. No segundo membro, eu tenho massa. Tá? Então, significa que no primeiro membro eu também tenho massa. Mas não existe massa aqui, só tem segundo. Então, eu vou botar massa elevada a zero. Ah, massa não, estou com metro, né? Tio Augusto, por favor, devagar. Estou falando de metro, tá, Bezão? Então, aqui é metro. Massa aqui é o quilograma. Vamos começar com a massa. Então, tio Augusto, tem que ter massa aqui, tem que ter massa aqui. Tem que ter comprimento aqui, tem que ter comprimento aqui. Então, vamos lá. Metro. Não existe metro no primeiro membro. Eu vou levar a zero. Tá? Então, metro está aqui. Massa. Não tem massa aqui, galera. Eu vou botar a zero. Mas tem o segundo. O segundo está elevado a 1. Vamos lá para o segundo membro. Massa.
Massa está aparecendo aqui o metro, né? Estou chamando de massa, metro. Eu estou tendo A e estou tendo B. Então, o tio Augusto vai dizer que o metro, eu tenho metro elevado a A mais B. Metro elevado a A, metro elevado a B. Quilograma aqui está elevado a C. E a gente vai para o segundo Bzão. Ó, menos 2 vezes B, menos 2B. Augusto, o que é que eu vou fazer agora pelo teorema de Bringman? O que eu tenho no primeiro membro, meninada linda, eu vou ter que necessariamente ter no segundo membro. Então, eu vou começar com o segundo. No primeiro membro, eu tenho o segundo elevado a 1. No segundo membro, eu tenho o segundo elevado a menos 2B. Tá, Augusto, o que é que eu vou fazer aqui? Segundo com segundo, a gente vai simplificar, galera. E eu vou te falar que 1 é igual a menos 2B. Na hora que eu fiz isso, eu acabei de achar o valor do nosso B. Augusto, quem é o B? B é menos 1/2. Menos quer dizer que isso está no denominador e o meio que é uma raiz quadrada. Então, a grandeza B, ou seja, a gravidade, está no denominador de uma raiz quadrada. Aí eu vou pensar aqui, por exemplo, galera, no comprimento. Aqui eu tenho 1 metro elevado a 0. Do outro lado eu tenho 1 metro elevado a A mais B. E aí o que é que o tio Augusto vai fazer para você? Eu vou te falar que A mais B vai ser igual a 0. Quando eu fiz isso, eu acabei de achar para você o valor do A, ó. O A vale menos B. Augusto. Se o A vale menos B, então significa dizer que o coeficiente de A é o meio. Isso, Bzão lindo. E vamos terminar com a nossa massa. Eu tenho quilograma a 0 no primeiro membro e quilograma elevado a C no segundo membro. O que é que eu vou falar para você, Bzão lindo? C é igual a 0. Então, olha só. Na hora que eu tenho as grandezas A, B e C, eu vou ter 1/2, menos 1/2 e 0. Tio Augusto, quem é isso aqui? Letra D. Se eu já lembrasse direto da fórmula do período, eu poderia ter ganhado alguns segundinhos aqui? Poderia. Período, ele é dado, período de um pêndulo simples, ele é dado por 2π, raiz quadrada de L sobre G. Aí, galera, eu vou te dizer que o período vai ser 2π vezes elevado ao meio vezes G elevado a menos 1/2. Só que 2π é um número, então é adimensional. Então, na hora que a gente vai colocar as dimensões, a dimensão do 2π é 0. Augusto, mas não é 2π radiano, mas radiano é medida só de grau, ele considera, você não considera ele como unidade. Então, 2π é adimensional, colocaria 1, e eu já achei os expoentes, ó. O meu L seria o A, 1/2, o meu B, menos 1/2, e o C nem aparece, o C seria 0. Então, isso aqui seria uma aplicação do teorema de Bringman. Meninada, tranquilo, de boa, a explicação está entendida? Posso dar em frente? Sim. Show. Eu vou deixar você tentar fazer para mim a terceira. Vou te pedir para você pensar para mim na quarta e na quinta. E aí agora eu vou dar sequência no conteúdo. Augusto, pode fazer tudo. Se sobrar tempo, a gente volta fazendo. Mas aí eu vou dar um tempinho para você tentar fazer antes, sem o tio Augusto. Uma das coisas que eu vou te pedir, quando você pensar em cinemática, é tomar o cuidado entre o conceito de velocidade média e velocidade escalar média. Imagina a situação, galera, em que eu estou saindo aqui de um determinado ponto
volvi aqui e cheguei bem aqui. Digamos que eu tenha andado 1 metro aqui, 4 metros aqui e 1 metro aqui. Aí a gente vai lembrar os conceitos que a gente vai ter de distância percorrida e de deslocamento. Tio Augusto, se por acaso eu gosto de chamar de D para distância percorrida, então, se por acaso aqui eu quiser a distância percorrida, você vai lembrar para o tio Augusto que é a soma de todas as trajetórias, né, de todos os ΔS, todos os pequenos deslocamentos desse objeto. Então, a gente vai falar que nesse meu exemplo aqui, a distância percorrida foi de 6 metros. Tá, Augusto, mas pode ser que eu queira o meu deslocamento. Meu deslocamento, bebê, você vai lembrar que é a menor distância entre dois pontos. Deslocamento vai ser a ideia do vetorial. Então, meu deslocamento seria a saída até a chegada. No nosso exemplo aqui, 4 metros. Aí, tio Augusto, se ele pede para mim simplesmente velocidade média. Velocidade média, você vai lembrar para o tio Augusto na cinemática, que é o nosso deslocamento dividido pelo tempo. E aí, na hora que eu tenho esse deslocamento, a menor distância entre os dois pontos, e o tempo, se tiver parada, é o tempo total, incluindo o tempo de parada. Mas pode ser que a questão peça para você a velocidade escalar média. Aí, se ele te pedir a velocidade escalar média, é a distância percorrida apenas pelo tempo de movimento. A gente está tão acostumado a trabalhar só com movimento retilíneo que às vezes a gente não destaca essa diferença entre as duas coisas, entre a velocidade média e a velocidade escalar média. Então, se ele falar só de velocidade média, eu vou tratar como seno vetorial? Vai. E quando ele falar de velocidade escalar média, aí você vai tratar de fato como uma grandeza escalar, você vai somar o módulo de todos os deslocamentos e vai dividir pelo tempo de movimento. Pois bem, vamos resolver essa questão aqui, bezelada. Ele fala para mim que um bairro da Grande Florianópolis foi realizada uma prova de mini maratona. Os organizadores pensaram em fazer uma prova semelhante ao Ironman, porém com dimensões reduzidas. O percurso da prova está mostrado no mapa e as distâncias percorridas são 800 metros na natação, 4.000 metros no ciclismo, 1.500 metros na corrida. A prova começou com uma volta no percurso de natação, 5 voltas no percurso do ciclismo e, finalmente, 3 voltas na corrida. Pessoal, primeira coisinha que eu vou te pedir para prestar atenção. Olha aqui. Ele está dizendo para mim que o L é a largada e o C é a chegada. A posição final de chegada é igual à posição inicial. Como é uma volta, eu estou retornando para o mesmo ponto que eu tenho. Então, vamos pensar aqui na história. Tio Augusto. Na natação, o que é que eu posso escrever a partir dessa natação, Bezão lindo? Na natação, ele está dizendo aqui para a gente que nós tivemos voltas. Se eu tive voltas, o deslocamento é 0, porque a chegada, repito, coincide com a saída. Então, o ΔS vai ser 0. Augusto, a distância percorrida que eu vou ter por volta, eu vou ter uma volta de 800 metros. E aqui, galera, ele fala para mim, nesse item C, que a natação durou 10 minutos. Intervalo de tempo de 10 minutos. E agora, tio Augusto? Agora a gente vai mandar brasa agora. Quem é a velocidade média? 0, porque, repito, a saída coincide com a chegada. Quem é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média, eu vou estar dando uma volta de 800 metros em 10 minutos, que corresponde a 600 segundos.
Isso aqui vai me dar 1,3 metros por segundo. Letra C. Se o atleta realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade média foi de 1,3. Foi não, galerinha. 1,3 foi a escalar média. A velocidade média foi 0. Então, isso aqui furou. Augusto, eu vou pensar aqui na ideia do ciclismo. No ciclismo, meninada linda, a gente tem que se deu volta, o delta S é 0. Quem foi a distância percorrida? O ciclismo, a pista é de 4.000 metros e ele deu 5 voltas. Então, a gente achou 20.000 metros. Acabou a questão, né? Na prova de ciclismo, o primeiro colocado realizou o espaço percorrido de 20.000 metros e o deslocamento de 0. No item A, todos os atletas participam da prova tiveram a mesma velocidade? Óbvio que não. Se é uma competição, cada um teve sua velocidade diferente. Na prova de corrida, o atleta teve um deslocamento de 4.500 metros? Não. O deslocamento foi sempre 0. E aí, no item C, você viu que essa velocidade é a escalar média e não a média. E no item D é a única alternativa correta. Meninada, tá de boa até aí, por favor? Show. Então, vou pedir para você tentar fazer para a gente essa do Enem depois. E eu vou trabalhar aqui com essa 8. Ora, um turista situado entre duas colinas resolve utilizar seus conhecimentos de acústica para estimar a distância entre elas. Ao emitir um grito, ele percebe 2 ecos, o primeiro recebido em 1,5 segundos e o primeiro em 2,5 segundos. Sabendo que a velocidade do ar é 340 metros por segundo, o valor que fornece entre as distâncias entre as colinas, considerando que o turista esteja alinhado, é, meninada, toda a vida que você tiver questão com som ou luz, som ou luz, essas ondas, elas vão se propagar sempre com velocidade constante. Então, toda a vida que a sua questão referisse a onda, você vai trabalhar com velocidade constante. Seu Augusto, se eu vou trabalhar com a ideia de velocidade constante, então eu estou trabalhando com quem? Você está trabalhando com a ideia de movimento uniforme. Nas questões de física, a ideia que eu sugiro é que você sempre pense em tentar fazer um esquema, tentar fazer um esboço simples para tentar entender a questão. Ora, eu vou te colocar aqui a ideia de uma primeira montanha, vou chamar aqui essa montanha de A. Vou fazer aqui a ideia de uma segunda montanha. Como ele está me dando de 1,5 segundo e 2,5 segundos, tempos diferentes, eu vou ter esse observador mais próximo de uma montanha do que do outro. E aí, olha só, ele fala para a gente que quando ele emitir o grito, ele vai ter eco. Ele emitiu o grito, besão lindo. O som vai ter que vir até a montanha, bater e voltar para o ouvido dele. Então, eu vou ter uma distância de A na ida e a mesma distância na volta. Quando o grito bater na montanha B, ele vai bater na montanha e vai voltar. Deslocamento de B e deslocamento de B. Ele está pedindo para você achar a distância entre as colinas. Se eu quero a distância entre as colinas, eu estou te pedindo para você achar para o tio Augusto que esse espaço total aqui, eu vou chamar aqui de distância total. Galera, movimento uniforme, bem facinho a questão. Você vai lembrar para a gente que velocidade, movimento retilíneo, tanto faz eu pensar em velocidade média como escalar média.
A velocidade aqui vai ser o ΔS sobre o ΔT. Tchau, Augusto, mas como a gente está falando de eco, eu tenho que pensar em ida e volta, exato. Então, por isso que você vai dizer para a gente que a velocidade média aqui vai ser ida e volta, vai ser 2D sobre ΔT. Dessa forma, meninada linda, a gente vai poder falar que a distância ela vai ser dada por quem? Velocidade vezes o tempo sobre 2. Augusto, eu posso pegar e dividir o tempo por 2? Pode sim, fica a seu critério. Você tem que perceber que sempre que tiver eco, a gente tem a ideia da ida e da volta. Então, quem é a distância de A? A velocidade do som está constante, 340. O intervalo de tempo vai ser de 1,5 segundo e a gente vai dividir por 2. Quando eu fiz isso, eu achei 255 metros. Quem é que vai ser a distância à montanha B? Repara que a questão da OS, bem simplesinho, né? E Augusto, isso aqui foi primeira fase? Foi não, gente, foi segunda fase, tá bom? Então, aqui o que é que eu vou ter? 340 vezes 2,5 sobre 2. Tio, quanto é que eu vou ter? 425 metros. E agora? Agora eu estou te pedindo a distância total. Então, essa distância total é a distância de A mais a distância de B. A nossa distância total, Bzão, 255 mais 425 metros, nós vamos ter uma distância total de 680 metros. E aí a letra C. Oráculos, dúvidas com relação a isso? Creio que não, vou estar avançando um pouquinho. Tudo de boa? Posso passar? Vão me dando retorno. Pode. Tá bom, perfeito. Vão sempre me dando esse retorno. Bom, galera, essa aqui é aquele tipo de questão da ideia de atenção. Ela é bem basicazinha, também movimento uniforme. Eu vou pedir para você também tentar fazer essa questão para a gente. Mas basicamente o que é que eu vou pensar aqui? Vamos fazer juntos, né? No instante a gente faz ela aqui, eu vou deixar ela prontinha para a gente. Eu vou te pedir aqui para a gente pensar nessa questão, Bezão. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de tratamento é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite permitido. Beleza, até aí só o comando, o texto da questão. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar no instante em que ele passar sobre a marca do solo, um segundo sensor. Presta atenção aqui, ó. O funcionamento consiste, né, na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar uns instantes em que o veículo passa. Nada. O ΔS que eu estou interessado é o ΔS entre os sensores. Geralmente, essa questão aqui, a maioria dos alunos fica com um pouquinho de dúvida, porque quer usar esse 0,75 metros. Esse 0,75 é a posição para fotografia. Se eu fosse usar esse 0,75, eu teria que usar a velocidade da luz para saber, tipo, em quanto tempo é que o veículo, a foto vai ser tirada, alguma coisa desse tipo aqui. Então, quando o veículo passa pelo sensor 2, se ele passar no intervalo de tempo menor do que o necessário, o sensor é acionado, e aí eu entro com a velocidade da luz para bater a foto 75 centímetros depois que ele passou. Mas muito bem, vamos lá. Considere um dispositivo representado na figura que ele esteja instalado numa via em que a velocidade máxima é de 60 km por hora. Aí eu quero saber de você o seguinte: qual é o tempo em milissegundos medido nesse dispositivo? Velocidade é distância dividido pelo tempo.
A nossa velocidade, eu vou ter que ter coerência de unidades, porque ele está pedindo para a gente achar o tempo em segundos. Se eu quero o tempo em segundos, eu não posso deixar essa velocidade em quilômetro por hora. Então, eu vou ter 60 dividido por 3,6. Isso vai ser o ΔS, que é 0,5, e o intervalo de tempo que a gente está querendo achar. Quando a gente faz isso, bebê, nós vamos estar achando que esse intervalo de tempo seria quem? 0,03 segundos. Tá. Eu vou te falar que eu estou tendo 3 vezes 10 a menos 2 segundos. Mas, Augusto, eu quero mili. Mili é o prefixo 10 a menos 3. E aí, a gente vai lembrar de um detalhe. Quando eu baixo no expoente, eu tenho que compensar aumentando na mantissa. Eu tinha 3 vezes 10 a menos 2. Aí eu vou diminuir uma unidade no expoente. Vou aumentar para compensar uma unidade na mantissa. Eu vou estar com o tempo de 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Eu vou estar com o intervalo de 30 milissegundos. Daí a gente tem como resposta a letra C. Então, lembra, sempre que eu mexer com potência de 10, se eu aumento o expoente, eu baixo a mantissa. Se eu aumento a mantissa, eu baixo o expoente. Pessoal, tranquilo, por favor? Ó, Sim. me dê um retorno aí bem rapidinho, meninada linda. Nesse ritmo que eu tô indo, tá de boa para vocês? Eu tô muito rápido, tá tranquilo? Vai me dando esse feedback, porque eu não nasci pronto não, a gente vai se ajustando. Para você, a minha pergunta é para você, cada um fala para você. Como é que tá para você? Carol, como é que tá para você esse ritmo que eu tô seguindo? Tá tranquilo. Show. Jolinha? Pra mim também tá tranquilo. Beleza. Cecília? Tá ótimo também. Então pronto. Lembrando, meninada, eu não nasci pronto, tá? Então, o que eu quero é muito aquele DRA na frente de vocês, tá? Doutora Carol, doutora Júlia, doutora Cecília. Então, pega no meu pé, não me deixa solto na história, não. Meninada, eu vou te pedir para a gente pensar nessa agora da UES de 2021, segunda fase, também uma questãozinha de movimento uniforme. Lembrando, nesse nosso primeiro encontro, as questões são relativamente simples, porque movimento uniforme não costuma ser aquilo que eles puxam demais. Cobra muito, mas não costuma ser muito pesado as questões. Então, daí essa tranquilidade. Bom, primeira questão aqui, essa questão 10, ele diz: o combate à Covid na região amazônica existe uma logística complexa por parte das autoridades. Muitas pessoas residem em comunidades ribeirinhas, fazendo com que as vacinas só cheguem a esses locais de barco. Um desses barcos gasta 8 horas para subir. Lembra que esse subir é contra a correnteza. E 4 horas para descer. Descer é a favor da correnteza. Mesmo trecho do rio Amazonas. Suponha que o barco seja capaz de manter uma velocidade constante em módulo em relação à água. Em virtude de uma falha mecânica, o barco fica à deriva com os motores desligados, descendo novamente o trecho do rio. Dessa forma, eu quero saber qual é o tempo gasto em horas para o barco fazer o mesmo percurso apenas com a ação da correnteza. Todas as vezes que você tiver a ideia de que eu vou ter uma velocidade constante, o barco vai manter a velocidade dele constante em relação às águas, eu posso pensar em trabalhar com velocidade relativa. Eu não queria que a gente, quando trabalhasse com velocidade relativa, pensasse naquela história de que a favor eu subtraio, contra eu somo ou vice-versa. Eu queria que você analisasse a ideia da questão e pensasse se ajuda ou se atrapalha. Se aquele sistema de velocidades que você colocar ajudar o movimento a ocorrer mais rápido, você vai somar. Se aquele sistema atrapalhar, você vai subtrair.
E lembra, para a mesma distância, quanto mais rápido eu for, menor vai ser o tempo que eu vou gastar. Então, se você ficar com dúvida, olha só, subindo, nós vamos gastar 8 horas. Descendo, nós vamos gastar 4. Então, significa dizer que descendo a correnteza está ajudando, porque ficou mais rápido, o tempo foi menor. Então, vai ser essa ideia que a gente vai estar fazendo aqui. Tudo bem? Então, vou começar aqui falando para você o dado do subindo o rio. Quando eu vou estar subindo o rio, é para que o tempo ficou maior, 8 horas. Então, é porque a correnteza atrapalhou esse movimento. Se a correnteza atrapalhou, eu vou te falar que a velocidade resultante na subida do rio, ou velocidade relativa, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da água. A velocidade da água, então, menos, né? Por quê? Porque o barco está indo contra a correnteza está empurrando o barco para trás, por isso que a gente vai gastar mais tempo. Tio Augusto. Então, eu posso falar que na descida vai ser o inverso, né? Na descida está mais rápido. Então, na descida ou descendo o rio, o que é que vai acontecer? Descendo o rio, eu só estou gastando 4 horas, sinal de que a correnteza está me ajudando. Então, a velocidade que eu vou ter na descida, Bezão, vai ser a velocidade do barco mais a água. Augusto, por que é que tu fez a subida menos? Que ele gastou 8 horas, ele gastou mais tempo, então é porque ele está mais lento. Se ele está mais lento, a água está roubando velocidade do barco para deixar ele mais demorado para concluir o trajeto. Se na descida ele gasta 4 horas, ele está mais rápido. Então é porque ele está a favor da correnteza, a água está empurrando ele aí mais rápido. Bom, mas se eu tenho uma ideia de velocidade constante, galera, eu vou te dizer que a velocidade média, então, é distância dividido pelo tempo. Porém, o trecho para subir e para descer é o mesmo. Então, eu vou falar aqui para você que ΔS vai ser velocidade vezes o tempo. E a gente vai escrever essas duas equações tanto para a ideia da subida como na descida. Então, olha só, eu vou te dizer que o ΔS, quando eu estiver subindo o rio, vai ser a velocidade da subida vezes o ΔT de subida. Então, eu vou falar para você que o ΔS, quando eu estiver subindo o rio, vai ser velocidade de subida, velocidade do barco menos a velocidade das águas, vezes o intervalo para subir. Daqui eu estou te dizendo, então, que o ΔS vai ser 8 vezes a velocidade do barco, menos 8 vezes a velocidade das águas. Guarda aí. Aí a gente vai estar fazendo, Bezão lindo, a mesma coisa no outro trajeto. ΔS também vai ser velocidade da descida vezes o ΔT de descida. Aí eu vou te falar que agora eu estou a velocidade do barco mais a água ajudando, tanto que essa galera só vai gastar 4 horas. Então aqui eu vou te falar que ΔS vai ser 4 velocidade do barco mais 4 velocidade das águas. Tio Augusto, qual é a lógica agora? O que é que eu preciso fazer? O ΔS é o mesmo. Então, eu vou igualar os dois ΔS, galera. O ΔS subindo o rio é o mesmo ΔS descendo o rio. Então, 8 vezes velocidade do barco, menos 8 vezes velocidade da água,
vai ser 4 vezes a velocidade do barco, mais 4 vezes a velocidade da água. Vamos organizar? Eu vou ter que 8VB menos 4VB vai ser 4VA mais 8VA. 4VB vai ser 12VA. Vamos simplificar isso aqui por 4. Aí eu vou dizer para você que a velocidade do barco vai ser quem? 3 vezes a velocidade das águas. Agora, será que eu preciso da velocidade do barco ou da água? Como eu estou querendo o barco descendo só com a correnteza, eu quero substituir quem? Eu quero substituir a velocidade da água. Então, eu preciso achar, galera, o ΔS em função de quem? Só da velocidade das águas. Então, eu vou pegar uma das equações, ou subida ou descida, tanto faz, e vou substituir. Eu vou pegar aqui para a gente o nosso ΔS, por exemplo, da descida. Então, Augusto, o ΔS da descida vai ser quem? Vai ser velocidade do barco mais velocidade das águas vezes 4, que eu estou querendo descida. Se eu substituir VB, eu vou achar descida em função de VA. E eu quero achar que é exatamente a descida só com a água. Então, o que é que eu vou fazer aqui, Bezão lindo? Eu vou te falar que o ΔS da descida vai ser o VB, 3VA, mais VA vezes 4. Quando eu estou fazendo isso... Opa, Julinha. Não, Julinha, pode sair a qualquer instante, bebê, sem nenhum problema, tá? Fique à vontade, não se preocupe não, que eu entendo que vocês têm outros compromissos. Tá bom, obrigada. Nada, Molino. Belindo, quando o tio Augusto fez isso, e eu acho que eu termino até antes, eu vou trabalhar só com algumas dúvidas à parte que foram dadas aqui pra gente. Quando eu fiz isso, galera, o que é que o tio Augusto achou? Ó? O ΔS é 16 vezes a velocidade das águas. Agora, só com a correnteza, o ΔS vai ser a velocidade das águas vezes o intervalo do tempo, eu vou chamar aqui intervalo de tempo livre, ou das águas, né? Chamar ΔA das águas. Quem é o ΔS? 16 vezes a velocidade das águas. Isso vai ser a velocidade das águas vezes o tempo que o barco vai descer se não tiver o motor funcionando, só a correnteza. Velocidade da água com velocidade da água, você vai simplificar, meu oráculo lindo. E você vai achar para o tio Augusto que o ΔT do barco só com a água vai ser de 16 horas. Letra B. Então, a questãozinha simples, né, envolvendo a ideia do princípio de Galileu, que a gente trabalha com a ideia de composição de movimentos. Meninada linda, vou te pedir aqui mais uma. A 11 do Enem eu vou deixar para ti, eu vou te pedir para a gente pensar aqui na 12. 12 é aquela ideia de movimento uniforme com referencial. O que é que eu peço para você? Sempre que você tiver a ideia da questão, tenta ler a questão e, se possível, faz um pequeno esboço para trabalhar. Ele diz que um ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo a velocidade constante de 80 km por hora. 15 minutos depois... velocidade de 80, 15 minutos depois, o ônibus R sai de Jundiaí com destino a São Paulo, também com velocidade constante de 80 km por hora, só que ele fala agora para nós que ele está em sentido contrário. A distância entre as duas cidades é de 50 quilômetros. E aí eu quero saber qual é a distância de encontro, quem é o ΔS do encontro. Galera, eu, quando tenho esse tipo de exercício aqui de movimento uniforme, para agilizar,
em vez de trabalhar com a função horária do espaço, igualar, me preocupar que um é positivo, outro é negativo, igualar, eu gosto de trabalhar com a ideia de movimento relativo. Então, olha só, o que é que vai acontecer aqui? Um ônibus vai sair de São Paulo e o outro ônibus vai sair de Jundiaí. Eu vou falar para a gente que São Paulo vai estar no quilômetro 0 e Jundiaí vai estar no quilômetro 50. Acontece que o primeiro ônibus, né, o ônibus que saiu de São Paulo, que é o nosso ônibus P, ele andou durante 15 minutos. Então, quando o ônibus que saiu de Jundiaí, que é o ônibus R, começou o movimento, o ônibus de São Paulo já havia andado 15 minutos. Então, eu vou falar aqui que o espaço inicial do ônibus P não vai ser 0, vai ser essa posição aqui. E aí eu vou colocar para você o módulo da velocidade, não vou botar aquela história do menos agora, não vou me preocupar com isso. Então, velocidade de P em módulo 80 km por hora, velocidade de R em módulo 80 km por hora. Lembrando, Besolino, se você aqui P e aqui R, se você for trabalhar com a função horária, lembre-se que o ônibus de Jundiaí ele está em sentido oposto, ele está em movimento retrógrado, seria botar um valor negativo nessa velocidade. Mas a minha ideia agora é achar quanto foi que esse ônibus P andou. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em função disso aqui. Para P, eu vou falar que o ΔS é a velocidade do P vezes o ΔT. Bom, acontece que esse ΔS aqui vai ser posição final menos posição inicial, mas eu vou tratar aqui como sendo a posição inicial na hora que o meu movimento vai iniciar, galera, na hora que o ônibus R vai iniciar. Então, o espaço inicial de P vai ser a velocidade dele, Augusto, mas ele andou por 15 minutos, isso. Então, 15 minutos, eu vou dividir por 60, que vai me dar um quarto de hora. Quando eu fiz isso, eu vou te falar que esse cara aqui já havia andado 20 quilômetros. Logo, o espaço inicial de P vai ser 20 quilômetros. Se o espaço inicial de P é 20 quilômetros, e o outro ônibus, ele está na posição do quilômetro 50, a distância que a gente tem é o 50 menos 20, a distância a ser percorrida, Besão lindo, será de 30 km. Augusto, então agora eu posso pensar em achar o tempo de encontro. Eu vou falar para você que o tempo de encontro vai ser dado pelo ΔS igual a velocidade vezes ΔT, pela velocidade relativa, galera. Os dois móveis juntos vão ter que percorrer 30 quilômetros. Como eles estão em sentidos contrários, eles vão se encontrar mais rápido. Lembra daquela história que eu te falei do ajuda ou do atrapalha? Lá na questão da água, a água atrapalhava, por isso que eu subtraí. Mas agora, os dois indo em sentidos opostos, um ajuda o outro a chegar mais rápido. Então aqui eu vou ter a velocidade de um mais um módulo da velocidade do outro. Quando eu faço isso, eu vou te falar que esse tempo de encontro aqui vai ser 30 sobre 160. Vamos dar uma simplificadinha. Eu vou te falar que esse tempo de encontro vai ser 3/16 de hora. E, finalmente, como ele está pedindo para a gente qual é a distância que nós estaríamos de São Paulo,
Quem saiu de São Paulo foi o ônibus P. Então, o que é que eu vou fazer? Como ele me pediu de São Paulo, eu vou pensar aqui no P. E, Augusto, eu poderia ter pensado no outro ônibus R? Podia, porque a distância de encontro vai ser a mesma. Mas aqui, o que é que está acontecendo? Eu vou pensar em P porque eu acho mais rápido. Então, posição final é posição inicial mais velocidade vezes tempo. O espaço do encontro foi esse tempo que eu achei aí, foi o tempo depois que R saiu. Por isso que eu vou ter que botar essa posição inicial aqui como 20, gente. Aí a velocidade é 80 quilômetros por hora e o nosso tempo deu 3,16 de hora. Eu vou ter 20, 80 por 16 dá 5. Tio Augusto, qual é a posição do encontro? 35 quilômetros. Lembra que a melhor solução sempre é aquela que você consegue fazer. Se você gosta mais de resolver fazendo as funções horárias, igualando, lembra que a velocidade do ônibus R é negativa, iguala as duas funções horárias, você vai obter a mesma resposta. Eu gosto de trabalhar com essa parte de movimento relativo, porque muita parte das contas a gente faz de cabeça. Como eu estou resolvendo explicando, eu estou copiando tudo, mas você consegue fazer cálculos que agilizem a tua resolução. Pesão, eu vou te pedir aqui para a gente pensar agora nessa questão 13, por favor. Questão 13, a Albert Einstein sempre é uma faculdade que as outras faculdades gostam de dar uma copiada. Ela é uma faculdade que tem os vestibulares de referência. Do mesmo jeito que a Unicamp, né, que a USP. Então é interessante a gente às vezes dar uma olhadinha nela. E essa aqui é bem interessante porque é uma análise de gráfico. Quando a gente olha para a questão fora de escala em perspectiva, parece uma questão muito complexa, mas se a gente olhar, nós vamos conseguir ver com atenção. A figura mostra uma pessoa de 1,60 m de altura, parada sobre um muro horizontal com 10 metros de distância de um muro vertical de 4 metros de altura. Em determinado instante, essa pessoa começa a caminhar com uma trajetória retilínea, perpendicular ao muro, aproximando-se com velocidade de meio metro por segundo. Sabendo que durante a caminhada os raios solares projetam a sombra. Toda vida que você tiver questão envolvendo sombra ou altura, ei, Augusto, é ótica, né? Na verdade aqui, o conceito da óptica vai ser o desenho, mas ela é uma questão de movimento uniforme. Mas o que é que eu vou resgatar lá da óptica? Se tem sombra ou altura, é semelhança de triângulos. Então a gente vai tentar criar triângulos aí. Bom, aí ele fala para mim o seguinte: essa pessoa vai caminhar, os raios solares projetam a sombra do muro no solo de comprimento 7 metros e eu quero o intervalo de tempo necessário para que todo o corpo dessa pessoa esteja coberto pela sombra. Meninada, vamos esboçar isso aqui de uma maneira da vista lateral da situação. Nós vamos ter um muro. Esse muro que a gente tem aqui, ele vai ter 4 metros de altura. Quando o sol bater nesse muro, o sol vai projetar uma sombra. E aí, essa sombra, ele fala para a gente que é de 7 metros. Eu vou ter uma sombra de 7 metros no muro de 4 metros de altura. Aí, uma pessoa começa a caminhar em direção ao muro e eu quero um instante em que essa pessoa que tem 1,60 m vai estar encoberta pela sombra. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui?
eu preciso, meu bebê lindo, primeiro descobrir quem é essa distância que essa pessoa caminhou. E, Augusto, como é que eu vou fazer isso aqui? Triangulão, triangulinho, ó, semelhança de triângulos. Então, a gente vai fazer que a altura maior está para a altura menor, assim como base maior está para a base menor. Tio Augusto, quando é que eu vou usar isso aqui? Toda a vida que você tiver questão envolvendo sombra ou penumbra. Lembrando, galera, no teu módulo original, já troquei o módulo, eu vou montar aqui para você no grupo daqui a pouquinho, trocar essa questão 13, eu acabei repetindo a questão 8. Por isso que essa questão eu fiz uma troca dela para a gente não ficar com a questão 8 repetida que a gente já resolveu aqui. Então, tio Augusto, cadê a minha altura maior? Minha altura maior é 7 metros. Opa, que é isso, Augusto? Altura maior é 4 metros, perdão. Altura menor, 1,60 m. Minha base maior é 7 metros. Cadê a minha base menor? É o Dzinho que eu quero achar. Nós vamos resolver semelhança de triângulos, Bzão lindo. E quando você fizer isso, você vai achar que isso aqui é 2,8 metros, né? Ó. Divide por 4, fica 0,4. 4 vezes 7, 28, 2,8 metros. Porém, você vai tomar um cuidadinho aqui. Olha a casquinha de banana. O espaço inicial desse cara era 10 metros. E quando ele pegou a sombra, ele tinha 7. Então, significa dizer que até chegar na sombra, eu vou ter, em módulo, né? 10 menos 7, esse cara teve que correr 3 metros até chegar aqui, porque ele partiu inicialmente dessa posição. Então, aí o que é que eu vou ter? O ΔS da pessoa, ou D da pessoa, se você assim preferir, vai ser igualzinho a quem? Vai ser o Dzinho que é 2,8 metros, mais os 3 metros que ela se deslocou até atingir a sombra. Então, tio, quanto foi que essa pessoinha aqui andou? Ora, essa pessoinha andou 5,8 metros. Eu quero achar tempo. Quem é tempo? Tempo é distância sobre velocidade. Essa pessoa, sobre a sombra, assim que pegou a sombra, ela andou 2,8 metros para ficar encoberta. Mas como ela saiu de 3 metros antes, essa pessoa ela andou ao todo 5,8 metros, com velocidade de 0,5 metros por segundo. Então, nesse caso, meninada, para essa pessoa ficar totalmente coberto pela sombra, a gente precisou de um tempo de 11,6 segundos. E aí eu tenho letra C. Meninos, aliás, meninas, né? Me questionem. Tudo em Tá paz. tudo bem, professor. Brigadíssimo, Carol. Então vou lá mais um pouquinho adiante. Pessoal, a gente está tendo aqui uma questão de gráfico. E aí, o que é que acontece? Eu estou tendo aqui o gráfico do espaço em função do tempo. Tio, o que é que eu vou lembrar? Quando o seu gráfico ele é do movimento uniformemente variado, o tempo é dado como uma função do segundo grau. Então, ele vai ser uma parábola.
Bom, então nesse caso aqui, eu não tenho parábola. Isso. Se a gente não tem parábola, o que é que está acontecendo aqui? A gente está tendo a ideia de um gráfico do movimento uniforme. Então, sempre que o gráfico do espaço em função do tempo for reta, é porque eu vou usar aquela equação do espaço S igual a S0 mais VT, função do primeiro grau. Então, por isso que a gente vai ter a ideia de retas. Olha só. Eu tenho espaço em função do tempo, espaço em função do tempo, espaço em função do tempo. Se o nosso gráfico for um gráfico decrescente, como aqui o caso está acontecendo do nosso gráfico A, eu vou dizer para você aqui, galera, que eu estou diminuindo o espaço, eu estou andando contra a trajetória. Então, eu tenho um movimento retrógrado. Em qualquer um desses gráficos, lembra que a tangente da inclinação, a tangente do coeficiente, o coeficiente angular da reta, a tangente do meu ângulo, vai me dar a ideia da minha velocidade. Né? Então, se eu faço aqui uma reta suporte, vem aqui, eu vou ter o meu ângulo, a velocidade vai ser numericamente igual à tangente desse ângulo. E aí, lembrando, você está com movimento retrógrado, velocidade negativa. E Augusto, se o meu gráfico for uma reta, como no trecho B, o espaço ele não se altera no decorrer do tempo, o espaço fica constante. Então, o espaço final é igual ao espaço inicial. Tio Augusto, isso aqui diz para mim que eu tenho quem? Um repouso. E, finalmente, se o meu gráfico ele for um gráfico crescente, aí eu estou tendo velocidade positiva. Eu estou dizendo para você que eu tenho um movimento progressivo. A primeira coisa que você tem quando pegar a questão de gráfico, e a gente vai ter uma aula só para gráficos, nessa aqui, poxa, Augusto, tem pouco gráfico aí. É porque movimento uniforme, como não tem muito o que a gente fazer, é só saber se o movimento é progressivo, se o movimento é retrógrado, achar a ideia da velocidade, eles não exploram muito. Então, nesse primeiro instante aqui, eu estou botando só uma questãozinha de gráfico, mas depois a gente vai ter uma aula trabalhando bastante gráfico, misturando os movimentos, uniforme com movimento variado. Vale a mesma relação, que a velocidade é numericamente igual a tangente de alfa. E aí, quando eu tenho um gráfico, a primeira coisa, você vai olhar esse gráfico aqui, espaço pelo tempo com retas. Tá, espaço com tempo com retas, eu tenho um movimento uniforme. Nesse primeiro trecho aqui, você está percebendo que o espaço está diminuindo. A velocidade é negativa, ele é movimento retrógrado. Aqui minha velocidade é positiva, é progressivo. E no trecho B, eu estou em repouso. Ora, ele está dizendo para mim no item A que a nossa partícula está em repouso no ponto A. Acabou, não tem mais o que você calcular. Então, essa questão aí, essa interpretação direta para a gente fazer. Vou te pedir para a gente pensar agora, Bezão lindo, nessa questão 15. Questão 15, eu vou pedir um favor gigante. Dá uma lida nela antes do tio Augusto, por favor. E logo em seguida eu vou começar a resolver. Eu vou dar aqui um minutinho para você ler e a gente começa a trabalhar, por favor. Olá, minha amiga Gisele. Pensei que você ia me abandonar. Gisele. Ô, professor, perdi o horário. Sem problema. Gisele, essa primeira aula, eu já até conversei aqui com a galera, eu vou deixar sempre a gravação da aula, depois, num momento propício, tu podes pensar, por favor, em dar uma assistida na gravação, que eu vou botar daqui a pouco no nosso grupo. Então, sempre o que vai acontecer, tanto comigo como com o tio Robério, tá? 5 minutos antes do início da aula, a gente vai jogar o link do Meet aqui no grupo. Aí é só entrar lá no grupo que a gente começa. Aí eu vou pedir um favor gigantesco. Você depois vai dar uma olhada no seu tempo aí na gravação, vai tentar fazer as questões e vai me mandar as dúvidas que você tiver.
Não Tá se bom, pode acanhe. deixar, viu? Pronto, não se acanhe, mande brasa. Pode questionar que a gente está aqui para isso. Bom, eu estou pedindo aqui para a gente dar uma lida nessa 15ª, tá? Aí eu vou pedir para você fazer a mesma. Gi, dá uma lidazinha aí. Eita, intimidade, né, Gisele? Desculpa. Eu posso chamar de Gi, né? Eu sempre tenho essa mania de chamar aqui. Pode chamar, não tem problema não. Pronto, eu sempre tenho essa intimidade, cara metido, nem conhece, aqui é chamado de diminutivo, mas é respeitosamente. Então dá uma lida nessa 15ª aí para a gente começar a pensar juntos aqui nela. Tá. Em uma brincadeira de parques de diversões, um jogador dá uma tacada numa bola de sinuca e acerta frontalmente um alvo em movimento pendular de frequência 1,50 Hz, como mostra a figura abaixo. Se a trajetória da bola estiver alinhada com o alvo no momento da tacada, um valor possível para o módulo da velocidade média da bola de sinuca em metros por segundo é de... Show, obrigado pela tua ajuda, Gi. Galera, não sei se aconteceu isso aí com a maioria de vocês ao ler. A primeira vez que a gente lê assim, até um pouco rápido, parece que a questão não faz o menor sentido e vem aquela coisa básica. Augusto, eu sei a teoria, eu estudei toda a teoria, eu estudei tudo direitinho, mas quando eu pego a questão eu fico perdido, eu não sei para onde é que vai. Então, o que eu sempre peço para você, lê uma, lê duas, lê três e vai com a canetinha destacando aqueles dados para a gente ver. Ele diz que um jogador vai dar uma tacada na bola de sinuca. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Essa bola vai se movimentar, subentende-se isso. E ela vai acertar o alvo que está em movimento pendular. Quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, essa bolinha aqui, ela está indo para um lado e para o outro. Vou pegar aqui com uma cor diferente. Tio Augusto, essa bolinha aqui, ela fica em movimento pendular, ela está vibrando, ela está oscilando. Isso, acho que aí ficou claro a gente perceber. Então, imagina aquela situação. Você tem um pêndulo, está lá oscilando, alguém vai jogar uma bola e a bola vai acertar essa bolinha preta aí que ele chama de alvo. Então, a primeira coisa que a gente percebeu foi isso. Eu tenho uma vibração, tenho um movimento pendular. Na hora que eu tenho esse movimento pendular, eu tenho que ter frequência, massa, e aí ele está pedindo para eu achar a velocidade. Quando eu olho para a figurinha, eu estou conseguindo perceber que a distância que a bola vai percorrer vai ser esse 1,20 m. Espera aí, vamos pensar, meninas. Eu tenho uma distância que é 1,20 m. Eu quero achar a velocidade. Velocidade, então, vai ser distância pelo tempo. Eu preciso achar o tempo. E como é que eu posso achar o tempo aí? Nesses dados que eu tenho, qual algum dado que poderia, de algum modo, fazer analogia, fazer alguma referência ao tempo? O que é que vocês acham? Augusto, espera aí, traduz. Isso, frequência, perfeito. Olha só, como foi minha linha de raciocínio. Ele quer velocidade. Se ele quer velocidade, a minha velocidade vai ser a distância dividido pelo tempo. Ele não falou nenhuma informação de aceleração, algo do tipo, eu estou imaginando a velocidade constante, né? Já que ele quer velocidade média. A média, beleza, dá até sobre ΔT. Né? Velocidade vetorial média. Se você escalar, ele falaria escalar média, mas como é um movimento retilíneo, não há diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade média, que é a vetorial média. São iguais. Eu quero velocidade é ΔS sobre ΔT. Olhei para a minha figurinha, quando eu olhei para a figura, show de bola, eu consegui perceber que eu tenho um ΔS. Então, o meu ΔS já está aqui. Top. Agora eu preciso do tempo. Aí você falou, poxa, Augusto, tempo, essa analogia aqui vai ser dada com a ideia de frequência. Isso. Aí, o que é que eu preciso para poder resolver isso aqui, galera? Lembrar a relação entre frequência e período. O que é que eu vou lembrar aqui? Eu preciso achar o tempo.
eu vou achar esse tempo a partir da ideia da frequência. Então, eu vou dizer que frequência, vou fazer aqui com a canetinha um pouco mais forte, frequência, ela é definida como sendo o número de vezes que um evento ocorre no intervalo de tempo. Então, você vai assistir a aula do nosso curso 2 vezes por semana, segundas e sextas, sempre às 15 horas. Então, eu estou dizendo que a frequência do nosso curso é de 2 vezes semanais. Então, frequência é o número de vezes dividido por esse tempo. Para que eu vou usar isso? Para poder achar o tempo que eu estou querendo. Tá, Augusto? A minha frequência é de 1,5 Hz. Aí, eu vou falar para você que isso aqui seria o número de eventos que alguma coisa vai acontecer pelo intervalo de tempo. Tá. Agora eu quero acertar o alvo. Vem para mim. Isso aqui está vibrando. Pode dar quantas vibrações quiserem. Na hora que o cara der a atacada, é pro alvo tá aqui. Então, eu vou começar a pensar, meninada, no intervalo de tempo mínimo. Qual é a velocidade, né, máxima que eu posso dar nessa bola para que ocorra isso aqui, para que ele bata? Então, no mínimo, esse pêndulo tem que subir e descer. Eu falo para você que eu vou ter meia oscilação. Uma oscilação completa, se ele sair do meio, ele vai lá, desce, vai lá na outra ponta e volta. Então, essas 4 setinhas que eu fiz correspondem a uma oscilação completinha. Mas a ideia é, na hora que eu tiver a velocidade máxima para essa bola, eu vou ter o intervalo de tempo mínimo aqui. Nesse intervalo de tempo mínimo, a minha bola vai fazer só um movimento de subir e descer. Vai ser uma ida e uma volta. Então, no mínimo, eu vou ter meia oscilação. Na hora que eu tiver a velocidade máxima, só dá tempo da bolinha ir uma vez lá e voltar. Então, quando eu tiver a velocidade máxima, eu vou ter, Bezão lindo, meia oscilação. Só deu tempo para minha bolinha subir uma vez e descer. Gente, me dá um retorno aí. Isso que eu expliquei, ficou entendido essa ideia? Essa bola vai ser jogada para bater no alvo. Esse alvo vai subir e descer quantas vezes ele quiser. Mas quando eu der uma tacada muito forte que eu obter a velocidade máxima, ela vai ter que percorrer esse 1,20 m no tempo mínimo. Qual é o tempo mínimo que eu tenho aqui? No mínimo, a bolinha subir e já voltar para ser acertada. Se ela for mais vezes, gasta mais tempo. Então, o tempo mínimo, ela vai para um lado e já volta para ser acertada. Por isso que o tio botou meia oscilação. Galerinha, tá de boa, meninas? Tá de boa, professor. Oh, perfeito. Então, quando a gente fez isso, eu vou estar achando para você o intervalo de tempo mínimo para essa bolinha vibrar, que é meia oscilação. Então, vai ficar 1,5, né? O que é que eu vou ter aqui? ΔT vai ser 0,5 dividido por 1,5. Eu vou falar que esse intervalo de tempo mínimo é 1/3 de segundo. Cuidado para não nos confundir e fazer 1,5 sobre 0,5, que é 3. O nosso intervalo aqui vai ser 1/3. Esse 1/3, ele é o tempo mínimo, mas nada me garante que eu vou estar no tempo mínimo. Pode ser que eu tenha várias meias oscilações. Então, pode ser que esse tempo não seja um mínimo. Então, mas se eu tiver o tempo mínimo, eu vou ter a minha velocidade máxima. Quem é a minha velocidade máxima? Minha velocidade máxima vai ser o ΔS pelo intervalo de tempo mínimo. Vou pensar nessa possibilidade aqui.
minha velocidade máxima olha só, galera, meu ΔS, ele já me deu na figura que é 1,20 m. E o tempo mínimo que eu tenho é 1/3 de segundo se esse cara batesse essa tacada com a máxima força que desse para acertar o alvo. Então, essa velocidade máxima seria 3,6 metros por segundo. Augusto, não tem essa resposta, não. Então, peraí, se não tem essa resposta de 3,6 metros por segundo, o que é que eu posso concluir? É que essa tacada não foi com a velocidade máxima. Essa tacada foi com a velocidade menor que isso. Tá. Então, agora o que é que eu vou pensar aqui, galerinha? Eu vou falar que eu posso ir e voltar mais de uma vez. Ó. Eu posso ir e voltar. Ir e voltar. Aí eu tive duas meias oscilações. Ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. O que é que eu estou tendo? 3 meias oscilações. 4 e por aí vai. Eu vou ter um número total de meias oscilações. Então, o que é que eu vou poder falar para você? Eu vou poder falar para você que a velocidade da bola vai ser a velocidade máxima se eu tivesse dado só uma meia oscilação pelo número de meias oscilações que eu der. Quanto mais vezes a bola oscilar indo e voltando, o que é que vai acontecer? Quanto mais vezes ela for indo e voltando, mais tempo ela vai gastar. E aí a velocidade fica menor. E agora não tem outro jeito, galera. É tentativa e erro. É mesmo, tio Augusto? É, não tem outra solução aqui. A gente vai ter que ir pela base da tentativa e erro. Então, olha só, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar em algumas quantidades de vezes que essa bola pode ir e voltar. Lembrando, galera, esse N que eu estou falando é meia oscilação, tá? Seria um número de meias oscilações e não de oscilações completas. A gente já viu aqui que se eu tiver só uma meia... Oi, Bezão lindo. E essa velocidade máxima também ia mudar, né? Se fosse uma oscilação completa antes. Isso, perfeito. Aí se fosse uma oscilação completa, a velocidade ficaria inferior à máxima. Ok. Porque quanto mais oscilações ele der, mais tempo a bola vai passar para chegar até o alvo. Então, como eu não sabia essa possibilidade, eu pensei na velocidade máxima, que eu sei que ela só pode ser uma oscilação. Mas ela pode dar 1, 2, 3, eu não sei quantas oscilações vai dar. Por isso que a gente vai testar. Perfeito? Ok. Perfeito. Obrigada. De nada, Molindo. Então, galera, ó, eu vou pensar uma oscilação, 2, tentativa e erro, 3, 4 meias oscilações, 5 meias oscilações. Vamos ver aqui se até 6 meias oscilações a gente acha uma resposta. Uma oscilação completa, lembra? Uma oscilação completa na minha figura aí seria o correspondente a essas 4 setinhas que eu fiz, as 2 verdes e as 2 vermelhas. Mas não precisa ter oscilação completa para a bola acertar, basta intervalos de meias oscilações. Galera, se a gente tiver só uma meia oscilação, é a nossa velocidade máxima. Mas eu já vi que essa resposta não tem. Agora, olha só, se a bola for e voltar, a gente vai estar completando 2 meias oscilações. 3,6 dividido por 2, ele pode dar uma tacada com a velocidade menor, 1,8. Ainda não tem essa resposta. Vamos pensar em 3 meias oscilações. A bola sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Então, eu vou ter 3,6 dividido por 3. 1,2 metros por segundo. Ainda não tenho essa resposta.
duas oscilações completas, que seriam 4 meias oscilações. Eu vou ter 3,6 por 4, 0,9. Não temos. 5 meias oscilações. Eu quero 3,6 por 5. 0,72 metros por segundo. Pode ser. Eu vou experimentar se tem outro resultado que bate. Se eu botar 6 oscilações, galera, 6 meias oscilações, são 3 oscilações completas. 3,6 por 6, 0,6 metros por segundo. Não tem mais essa opção. Então, dentro das opções ofertadas, qual é a única que eu teria? Seria a letra E. E aí, meninada, deu para entender a ideia da questão? Sim. Então, vamos um pouquinho aqui adiante. Foi pedido para a gente fazer aqui algumas questões da Unifor. Eu vou começar aqui um pouquinho e depois eu vou gravar essas soluções e vou disponibilizar para vocês. Eu tenho que ter aula daqui um pouquinho, mas ainda restam uns minutinhos. Eu vou começar com essa primeira aqui. Então, essa dúvida foi do processo seletivo da Unifor 2022.1. E o que é que ele fala para a gente? Parecido com essa questão que a gente terminou de fazer, galerinha. Em um experimento realizado por alunos de física do professor Descobertoni, no laboratório de Pendro, composto um fio inexsensível e massa oscila do ponto A ao ponto B no sentido do nível horizontal 3 ao vertical. Beleza, ele vai de A até B, sempre nesse sentido do módulo 3. Desprezando as forças dissipativas, o segredo está aqui, ó. Despreze as forças dissipativas. Em um dado momento, um dos alunos intercepta a trajetória de oscilação, colocando o dedo no ponto C. Na hora que o meu pêndulo vem, o aluno colocou o dedo aqui. Então, esse pêndulo vai curvar. A minha pergunta é, ele vai curvar para qual nível? Conforme descrito acima, a massa saindo de A com interceptação pelo do aluno em C, marque a opção que indica o nível horizontal indicado na imagem. Galerinha, na hora que ele disse aqui para a gente na questão da Unifor, despreze as forças dissipativas, ele está dizendo, ó, não existe atrito. Qual é a consequência disso quando eu mando eu desprezar as forças dissipativas? É que a gente vai ter um sistema conservativo. Se eu tenho um sistema conservativo, eu vou falar para você que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. O pêndulo, ele vai ser solto do ponto A. Então, quando eu estiver no ponto A, a velocidade no ponto A vai ser 0, que a gente vai soltar ele do ponto A. Quando a velocidade do ponto A iniciar em 0 e eu soltar o pêndulo, esse pêndulo não tem energia cinética. Ele só vai ter potencial gravitacional. Então, a energia mecânica em A é a energia cinética em A mais a energia potencial em A. Só que como eu estou parado, Bezão, a cinética, repito, ela vai ser 0. Então, eu vou te falar
que a energia mecânica em A vai ser só a potencial em A. E energia potencial gravitacional, mGh, do nível 3. Bom, mas esse sistema é conservativo. Na hora que eu botar o dedo em C, o meu pêndulo vai ter que dobrar e vai ter que subir. Mas em relação ao nível A, ele vai ter que manter a mesma energia. Então, com o dedo em C, besões lindos e amados, a energia cinética final tem que ser zero, porque ele vai parar para voltar a descer. Então, a energia mecânica final vai ser energia cinética final mais a energia potencial final. Só que ele vai ter que parar, né? Porque ele sobe, ele para. Então, o que é que vai acontecer? A energia mecânica final vai ter que ser igual apenas à potencial. Que é essa potencial? mGh. Mas se o sistema é conservativo, o H tem que ser o mesmo. E aí o que é que vai acontecer com esse pêndulo, besão lindo? Ele vai atingir uma distância menor, né? Porque como eu botei aqui um obstáculo, ele vai ter que contornar esse obstáculo. Então ele vai vir aqui para um ponto mais perto, mas ele tem que manter o mesmo nível para conseguir contar a energia, manter a energia constante. Por isso que a nossa resposta aqui seria esse item C. Então, a questão de sistema conservativo. Toda vida que eu tiver um sistema conservativo, a minha energia total no início tem que ser igual à final. Como o meu pêndulo está oscilando e ele tem que parar de subir para começar a descer, na hora que ele para, eu só vou ter potencial para o sistema ser conservativo, eu tenho que atingir a mesma altura. Meninada, e aí, tá de boa? Deu para sacar essa primeira aí, por favor, da Unifoc? Foi uma das dúvidas que foi mandada aqui para a gente. Deu sim, professor. Obrigada. Professor, obrigada. De nada, meus amores lindos. Olha, aí eu vou fazer aqui, vou te pedir aqui um detalhe gigantesco. Tio Augusto, nós temos ainda algumas dúvidas que foram feitas, só que eu vou ter que entrar em sala agora. Então, o que é que eu vou fazer? As outras dúvidas que foram impedidas dessa prova da Unifor, eu vou fazer aqui o comentário delas e vou disponibilizar para vocês. Tudo bem, meninada? Tá de boa? Tudo sim. Você vai tentar fazer as outras questões. Daqui a pouco eu vou te mandar o link dessa gravação e eu vou pedir um favor gigantesco. Me mandem sugestões de como é que está a aula. Se você, depois você vai mandar isso no privado para mim. Se você gostou do jeito que está, se você quer que seja mais rápido, mais lento. Eu botei a programação no primeiro TD aí. Você vai olhar a programação que eu coloquei. Não coloquei a data das aulas, mas botei a programação dos conteúdos. Então dá uma olhadinha, me manda sugestão. O tio Augusto está super aberto para vocês, tá bom? Gente, brigadíssimo, cheiro gigante. Até segunda que vem.